tuas mãos com poder. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar seguindo vem. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Graça e paz a todos. Mais uma vez estou aqui e é um prazer estar com vocês mais uma vez para poder compartilhar algo da parte de Deus. Meu nome é Carlos Moraes, mais conhecido como Moraes aqui no IDOA, e hoje é um dia muito especial, um dia que eu quero trazer algo da parte de Deus para vocês, porque independente de quem esteja aqui falando através desse canal, o mais importante é você saber que este canal é um canal criado do coração de Deus para nossas vidas, para que Ele possa levar uma mensagem para você no momento que você vai estar precisando. Não sei se é exatamente nesse dia que está sendo passado pela primeira vez essa transmissão, mas no tempo oportuno eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração através dessa mensagem. Você pode às vezes acreditar em coincidência ou algo do tipo, coisas do acaso, mas eu sei que no Salmos 139 diz que quando nós ainda estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, Deus já escrevia a nossa história. E se essa mensagem está chegando nesse momento ao seu coração, à sua vida, é porque fazia parte da sua história escrita por Deus. Então, antes de começar, eu já quero pedir um grande apoio para você. Muitas vezes a gente não temos o tempo, a oportunidade, mas se você quiser, se tocar no seu coração essa mensagem, compartilha, curte esse vídeo, ajuda essa mensagem a ser propagada e expandida para mais pessoas. Curte nosso canal, ativa o sininho para sempre que tiver uma mensagem nova aqui, Deus poder falar ao seu coração também. Antes de começar, eu quero fazer uma oração aqui com você, rápida, para que seu coração esteja aberto para receber essa mensagem, amém? Senhor, meu Deus e Pai, agradecendo por esse momento, essa oportunidade que nós temos de estar aqui, Senhor, levando a sua mensagem, a tua palavra. Eu não sei quem vai estar ouvindo, Senhor, mas eu sei que certamente a sua palavra falará ao coração dessas pessoas. Nós somos falhos, nós somos pó, nós somos simples, Senhor. Nós somos leigos muitas vezes, mas teu conhecimento, a sabedoria. E a tua palavra diz, Senhor, que a tua palavra tem o poder de discernir a intenção e o coração, Senhor, do homem. Então, quem quer que esteja ouvindo essa palavra, no momento que esteja, na situação que esteja, independente, Senhor, que essa palavra possa gerar um fruto dentro do coração dessa pessoa e que ela possa ser tocada, Senhor, que a sua palavra venha fazer aquilo que lhe apraz. Pai, toca na vida das pessoas, dessas famílias, dessas casas, Deus, e abençoa de uma forma especial. É o que eu te peço e já te agradeço por tudo, Senhor. Amém. Bom, a palavra de hoje é uma palavra que eu gosto muito. Eu separei algumas coisas aqui para falar com vocês nesse dia, nesse momento. E só para ter uma base de leitura aqui, eu já falei na outra vez que eu amo histórias. Eu não me considero um pregador ou coisa do tipo, mas eu amo histórias. E eu amo as histórias da Bíblia, porque lá tem muito ensinamento, tem muita coisa boa para nós aplicarmos no nosso dia a dia, na nossa vida prática, no nosso cotidiano. E a palavra que eu quero ler com vocês hoje aqui se encontra no livro de Mateus. É uma palavra bem conhecida, que fala quando Jesus anda por cima
do mar, anda por cima das águas. Talvez você já tenha ouvido outras pessoas falando sobre isso, ou mesmo que você não tenha o costume de ler a Bíblia, ou ir a alguma igreja, ou coisa do tipo, mas muitas pessoas conhecem dessa história, dessa passagem, sobre Jesus andar por cima das águas. Nós vamos ler aqui um pouquinho sobre ela. Mateus, no capítulo 14, versículo 22 em diante, diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então Pedro, sempre Pedro, né? "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Venha," respondeu Jesus. Pedro saiu, então ele subiu novamente no barco. Amém? É uma palavra muito conhecida e nós temos algumas aplicações aqui para o nosso dia a dia, mas eu sempre gosto de contextualizar o momento que estamos vivendo para que nós possamos entender um pouco mais a profundidade, porque eu sempre falo que a riqueza das coisas estão nos detalhes. E tem alguns detalhes aqui para a gente poder explanar um pouquinho, para que você possa entender o querer de Deus na sua vida e as novidades que Deus quer e pode entregar para você. Nesse momento que acontece toda essa questão de Jesus andar por cima das águas, a questão do barco, Jesus já estava do meio para o fim do seu ministério, da sua trajetória que ele teve aqui na Terra. E ele já tinha feito muitos milagres, já tinha acontecido muita coisa, tinha curado muitas pessoas, já tinha feito a água virar vinho, já tinha curado aleijados, paralíticos, cegos, mudos, já tinha feito grandes coisas. E um pouquinho antes disso aqui acontecer, ele foi aquele grande milagre da multiplicação dos pães, que ele alimentou mais de 5.000 homens com poucos pães e alguns peixinhos ali, né? Então, uma palavra bem conhecida essa daí também. Então, os discípulos naquele momento, eles já conheciam muito Jesus, já estavam acostumados a ver os milagres e tudo que Deus fazia. Na verdade, até mesmo naquele próprio mar onde eles estavam naquele momento, que Jesus veio por cima da água, foi o local onde Jesus acalmou a tempestade. Não sei se vocês lembram disso, mas tinha uma grande tempestade, o barco estava afundando e de repente Jesus estava ali deitado, dormindo. Eles acordam Jesus e falam: "Senhor, a gente está padecendo, a gente está perecendo, você não está vendo isso?" Jesus levanta, acalma o mar e a tempestade, todo mundo fica atônito falando: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Então, eles já estavam vivendo grandes coisas, grandes momentos com Jesus, então eles não eram mais leigos em conhecer o Mestre e o seu poder. Mas, nesse momento, Jesus queria fazer algo diferente, apresentar algo novo para eles, principalmente para Pedro. E aí, trazendo um pouco para o contexto do que aconteceu na história, eu quero destacar alguns elementos aqui. O primeiro deles é o mar e a água, né? Eu até separei aqui e coloquei: por muitas vezes são trazidos nas escrituras como dificuldades, desafios, problemas, impossibilidades. Então, sempre que a gente fala de mar, de água na Bíblia, às vezes sempre traz uma simbologia, um simbolismo, uma representação sobre problemas, dificuldades, lutas, provas que nós passamos. Lembra lá atrás, no Antigo Testamento ainda, quando o povo estava fugindo do Egito, fugindo do exército de Faraó, e eles chegam num momento onde eles não tinham mais para ir, e na frente deles tinha um grande mar, mostrando impossibilidade, dificuldade de não poder conseguir avançar. Então, Jesus ali abre as águas e eles conseguem passar. Também aconteceu isso com Josué, quando eles estavam tentando atravessar ali o rio, e aí Deus também parou as águas do rio, eles conseguiram passar. E por muitas outras vezes acontece isso, a própria tempestade que eu acabei de citar. Então, sempre que tem sobre mar, sobre água, muitas vezes traz uma conotação de dificuldade, de luta, de dor, de prova que nós estamos passando na nossa vida. O segundo elemento que tem aqui é o barco, né? O barco, ele mostra uma zona de segurança do homem. Por que eu falo isso? Quando os discípulos estavam no meio do mar ali, no meio das águas, que Jesus vem andando por cima da água, Pedro olha para Jesus e fala: "Senhor, se é você mesmo, faz que eu possa ter contigo por sobre as águas." E Jesus falou para ele: "Vem." Então, o barco onde Pedro estava, ele mostra uma zona de segurança, uma zona de conforto, um lugar onde o Pedro já estava acostumado a vida inteira. Fala na Bíblia que quando Jesus chamou a Pedro para o ministério, para ser discípulo, Pedro estava pescando porque ele era um grande pescador. Então, já era comum a Pedro ficar andando no barco,
estava acostumado a velejar por aquelas águas, estava acostumado a pescar, então ele ganhava a vida com aquilo, ele vivia daquilo todo dia, então ele tinha uma expertise sobre isso. Então é muito interessante nós analisarmos isso e entender o momento em que Pedro estava naquele barco. Então Pedro foi chamado pescando, ele era pescador, conhecia sobre barco, ganhava vida com aquilo, tinha domínio para enfrentar as dificuldades dentro da sua zona de conforto. Então o barco, ele representa nessa história aqui, onde nós temos a nossa zona de conforto, nossa zona de tranquilidade, onde nós, por muitas vezes, quando vem a dificuldade, nós estamos ali naquele momento, não saímos dali, ficamos ali isolados, como nossa zona de conforto e de segurança, mas estamos sempre estacionados. E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui, claro, Jesus. Jesus, ele mostra a possibilidade de viver algo novo. Ele sempre tem algo novo para nós. Grava isso. Jesus, ele mostra a possibilidade de viver algo novo, porque ele sempre tem um novo para nós. Até então, ninguém tinha visto um homem andar por sobre as águas. Já havia corrido do mar e do rio se abrir, tempestade ser acalmada, mas andar sobre as águas era algo totalmente novo. Então, para a gente contextualizar aqui, Jesus manda os discípulos ir para o meio do mar. Quando chega por volta das 3 às 6 da manhã, eles estão no meio do mar. Está acontecendo uma forte ventania ali, as ondas estão agitadas, eles não conseguem avançar e Jesus vem andando por cima da água. Então Pedro, ele quer sair do barco para se encontrar com Jesus. Tempestade mostra dificuldade, mostra problema, mostra o momento em que eles estavam se encontrando ali e que nada podia ser diferente, eles estavam com medo, estavam atônitos e a única segurança que eles tinham era o barco. E Jesus, ele vem por cima das águas mostrando que existia uma nova possibilidade, existia a oportunidade de viver algo totalmente novo, certo? Então, eu quero falar aqui um pouquinho, porque muitas vezes na nossa vida, se a gente trouxer isso para o contexto de nós hoje, o nosso dia a dia, nós podemos entender que muitas vezes nós estamos nessa situação. Nós estamos passando por dor, por dificuldade, por problemas, e muitas vezes essas dores, essas dificuldades, problemas que nós enfrentamos, eles acabam nos limitando, eles acabam nos trazendo medo, como aqueles discípulos estavam. Aqueles discípulos não tinham para onde ir, eles não tinham o que fazer, eles estavam ali esperando talvez passar aquela tempestade, aquela ventania, para que eles pudessem prosseguir. Mas já estava passando o tempo, já estava passando muitas horas, eles ainda estavam no meio do caminho e não conseguiam avançar. Mas eles só tinham o barco, eles estavam confortáveis naquele momento, estando somente dentro do barco. E muitas vezes na nossa vida não é diferente, a gente está ali na nossa zona de conforto, no nosso momento a gente não consegue avançar porque a gente não quer arriscar, tem medo talvez de fazer algo novo, algo diferente e não dar certo, com medo da onda nos afogar, da tempestade vir e nos sucumbir ali e nós ficamos parados. Mas naquele momento, quando eles não tinham mais oportunidade de viver ou pensar em algo diferente, vem Jesus mostrando uma novidade, que era a possibilidade de andar por cima das águas. Só que o que é interessante ali é que haviam 12 discípulos no barco. Não era só Pedro, haviam 12. Mas Pedro foi o único que teve a atitude, teve a ação, a iniciativa de querer viver algo novo. E quando ele olha e vê que realmente é Jesus, ele fala: Senhor, se é você mesmo, fala para eu poder ir com você por sobre as águas. Ordena para que eu possa andar sobre as águas e ao teu encontro. E Jesus, olhando para Pedro, falou: então vem. E aí Pedro, ele toma algumas decisões. Então, algumas ações de Pedro aqui que eu quero destacar com você. Primeiro, o desejo. Quis ir ter com Jesus por sobre as águas. Quando ele vê Jesus sobre as águas, ele viu a oportunidade do novo, desejou aquilo para a vida dele. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, é necessário despertar o desejo no nosso coração de viver algo novo. Deus nunca vai apresentar algo para você para que você fique na mesma. Talvez você tenha um projeto, um sonho, algo no seu coração, um desejo de realizar algo, seja na sua vida financeira, na sua vida profissional, seja na sua vida sentimental, matrimonial, na sua família. Eu não sei quais são os seus sonhos, os seus projetos, mas eu sei que Deus, ele coloca muitas vezes desejos no nosso coração para que nós possamos avançar e cumprir os propósitos que ele tem para nossas vidas. Só que muitas vezes vem esse desejo e aí nós não queremos tomar uma iniciativa. Mas Pedro, naquele momento, olha que interessante, Deus incita desejos, sonhos e projetos em nossa vida para nos ensinar, nos moldar e nos fazer crescer em todas as áreas de nossa vida. Ele sempre irá mostrar um plano maior e atraí-lo para essa direção através da sua maravilhosa graça. Só que olha que interessante, o próximo passo de Pedro foi descer do barco. Essa ação mostra uma atitude de fé, confiança e dependência em Jesus. Ao descer do barco, Pedro está deixando de lado o comodismo.
a zona de conforto, suas crenças limitantes para confiar única e exclusivamente em Jesus. Olha o aprendizado que ele nos deixa. Para vivermos o novo de Deus para a nossa vida, temos que nos esvaziar de nós, de nossas crenças limitantes, de nossos medos, pesadelos, decepções, mágoas, para confiar única e exclusivamente que Jesus fará algo extraordinário em nós. Olha que interessante. Pedro, naquela simples ação que ele teve de descer do barco, da zona de conforto, da zona de segurança que ele tinha domínio para, que ele sempre viveu, sempre conviveu, ele dominava aquilo. No momento que ele toma a atitude de realmente confiar no que Jesus falou para ele, vem de Jesus, vem viver seu sonho, vem viver seu projeto, vem viver algo novo que eu estou preparando para você. Pedro, ele toma aquela atitude de fé, ele fala, não, se eu ficar aqui, onde eu sempre estive, eu nunca vou conseguir viver esse novo. É necessário deixar minha zona de conforto, meu comodismo, esse momento que eu estou hoje, para realmente dar um passo de fé e confiar única e exclusivamente que Jesus está me chamando. E nesta hora que eu estou falando com vocês aqui, talvez esteja passando um pensamento na sua cabeça, talvez você esteja aqui parado falando, nossa, mas será que realmente é para mim isso? Porque eu estava com aquele projeto, estava com aquele sonho e eu estou com receio de ir, eu estou com medo de não dar certo, estou com medo que não vai acontecer, mas sim, pode parecer coincidência, a gente falou um pouco disso quando eu comecei a falar com vocês aqui hoje, mas não é coincidência. Deus está nesse momento incitando na sua vida, é hora de descer do barco, é hora de confiar nas minhas promessas, nas palavras que eu tenho para a sua vida. Eu te chamei para ter sucesso. Olha que interessante, há mais de 5 anos atrás, eu entrei numa empresa e quando eu estava lá, logo na primeira semana, era uma sexta-feira de noite, já passava da hora do expediente, e aí entrou uma pessoa que era dono da empresa e ele falou, olha, Deus te fez para ter sucesso. A pessoa que te projetou é uma pessoa de sucesso e de excelência. E Ele te fez para ter sucesso. Não espere outra coisa da sua vida. Se você foi criado por uma pessoa excelente, por um ser extraordinário que criou os céus e a terra, e Ele te fez para ter sucesso, não espere menos do que o sucesso na sua vida. E aquela palavra de mais de 5 anos eu carrego comigo até hoje. E as coisas começaram a mudar, porque eu criei numa palavra. E talvez essa palavra esteja batendo hoje no seu coração e falando, mas será que é isso mesmo? Será que só basta eu abandonar esse barco para viver os projetos e os sonhos? Basta uma atitude de fé e de confiança e esperança no Senhor. E eu posso ter certeza e a garantia, porque eu vivo isso hoje, que a sua vida será transformada. Amém? Mais uma coisa aqui. Medo. Dado o momento, Pedro tira o foco de Jesus. Olha a tempestade e para as ondas e começa a afundar. Olha que coisa interessante. Fala a palavra que depois que Pedro desceu do barco, ele tomou aquela atitude de fé e realmente quis viver esse algo novo de Jesus, aquela experiência totalmente nova que ninguém tinha vivido. Ele desce do barco, começa a andar realmente por sobre as águas, mas tem um momento que ele para de olhar para Jesus e ele olha para o lado. E quando ele olha para o lado, ele começa a ver a tempestade, ele começa a ver as ondas, começa a ver o mar agitado, e naquele momento, toda a confiança que ele teve para sair do barco é transformada em medo, é transformada em pavor, em temor, e quando isso acontece, ele começa a afundar novamente. E muitas vezes acontece isso conosco. Muitas vezes a gente toma uma atitude, toma uma ação de fé, mas por alguma intercorrência que tem no meio do caminho, por alguma dificuldade, por algum problema, nós começamos a afundar e pensamos em regredir. E o medo toma conta da gente. Mas olha o que ele nos deixa de aprendizado aqui. Na tempestade, devemos manter o foco em Jesus que nos chamou. Em nossas vidas, se olhamos para os problemas, sucumbimos. Mas se olhamos com fé e esperança para Jesus, nós seguimos em frente. E isso, pessoal, em tudo. Em tudo na nossa vida não é diferente. Se nós focamos no problema, nós afundamos, nos desgastamos, nos entristecemos, vem a depressão, vem a ansiedade, vem o pavor, vem a crise do pânico, não sei o que pode vir a acontecer. Muitas coisas ruins certamente vêm quando a gente foca 100% no problema, mas quando nós focamos na atitude, no chamado de Deus na nossa vida, de viver realmente algo novo, sabendo que as dificuldades virão, mas aquele que nos chamou é fiel para cumprir a obra na nossa vida, nós continuamos em frente. Esses dias eu vi um vídeo muito bacana no canal que falava justamente sobre isso. Um professor se voltava para frente da sala e falava, quanto vocês acham que pesa esse copo d'água aqui? As pessoas falavam, 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas. Eles falavam, vocês acham que esse copo é leve ou é pesado? E os alunos falavam, não, esse copo é leve. Mas ele falou, e se eu ficar segurando por 10 minutos? Vai continuar sendo leve. E se eu segurar por 1 hora? E se eu segurar talvez por 24 horas, tentar ficar segurando esse copo aqui? Ele vai começar a pesar.
E aí você não vai mais aguentar, seu braço começa a doer, seu pulso começa a incomodar, começa depois a virar dor nas costas, até dado momento que você já não consegue mais segurar o copo. E um simples copo de 300 gramas te derruba o seu braço, derruba totalmente e suga as suas energias. Então, se na nossa vida tem alguma coisa que está drenando muita energia, é o momento de deixar de lado e focar 100% no nosso objetivo, no nosso foco, no nosso sonho, nos nossos projetos que Deus tem dado aos nossos corações para que nós possamos ter sucesso. Então, fica também para você, entre parênteses aqui, se está focando muito no problema, a chance de você afundar vai ser grande. Mas se você focar em Jesus, que te chamou e tem uma grande obra para fazer na sua vida, na sua família, na sua empresa, na sua casa, Ele vai garantir a sua vitória. Porque foi isso que aconteceu. Naquele momento, Pedro ele começa a afundar, então Pedro clama e Jesus estende a mão para socorrê-lo. Nisso vemos a graça, misericórdia e cuidado de Jesus. Fala que quando Pedro começou a afundar, de repente ele para e começa a gritar: Senhor, Senhor, me socorre. E Jesus, no mesmo instante, estende a mão e levanta Pedro, socorre Pedro de onde ele estava. Pedro volta a andar novamente sobre as águas e os dois voltam para o barco. E olha o aprendizado: se ele te chamou, ele garante a sua sobrevivência. Jamais te abandonará na tempestade. Mesmo que desanimemos ou pensamos em desistir, ele estará presente para nos socorrer. Isso é uma grande verdade que eu tenho vivido muitas vezes isso daí. Muitas vezes é normal. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos limitados, temos muitas crenças limitantes, mas uma coisa que é importante, nós nunca podemos tirar o foco e confiar que Jesus estará sempre com as mãos estendidas para nos socorrer. Problemas virão? Sim. Ninguém diz que quando você vem para Cristo os problemas cessam. Muito pelo contrário, muitas vezes até aumentam. Mas isso quer dizer que você está crescendo, que você está evoluindo, que você está dando passos maiores e que por isso você está no caminho correto para atingir seus objetivos, seus sonhos e os projetos de Deus para a sua vida. O novo de Deus está chegando para a sua vida. Mas é normal a gente tentar parar, a gente pensar em desistir, pensar em voltar atrás, mas nós precisamos sempre saber que no momento em que a dificuldade vier, se nós tivermos descido no barco confiando no que Jesus fala para nós, no momento que nós estendemos a nossa mão e falar: Senhor, nos socorre, Ele estará presente para nos ajudar, para nos levar e nos dar um passo além do que a gente já imaginou. E aí, vem uma coisa que é muito bacana. Eu já li essa palavra algumas vezes, já pensei nela algumas vezes, mas ontem, quando eu estava estudando um pouco mais para falar hoje aqui com vocês, me veio uma coisa diferente na cabeça que eu queria compartilhar com vocês aqui. Olha que bacana. Aquele que um dia desceu do barco e confiou em Jesus um dia, mesmo que tenha afundado e volte para o barco, jamais será o mesmo. As experiências e aprendizados ficarão para sempre gravados e você será muito maior, melhor e mais preparado para viver coisas novas e maiores com Jesus. Confie, é tempo de viver o novo de Deus. Olha que interessante. Talvez Pedro, quando ele afundou, ele voltou para o barco. Talvez outros discípulos falaram: olha lá, mais uma vez Pedro falhou. Mais uma vez Pedro começou a afundar. Ele tinha oportunidade, mas falhou. E talvez você esteja no momento que você talvez arriscou, talvez tentou um projeto novo, tentou um sonho novo para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua família. Mas aí no meio dessa transição você fala: nossa, eu tentei e não deu certo. E eu voltei agora para estaca zero. Novamente eu voltei para o mesmo lugar. Talvez você olhe, talvez Pedro, naquele momento que ele voltou para o barco, ele falou: poxa, eu tinha oportunidade de ter feito tudo certo, ter feito tudo perfeito, mas eu afundei e aí Jesus teve que me socorrer, ele me deu ainda um puxão de orelha, falou que eu tinha pouca fé e agora eu estou aqui de novo no barco. Eu podia estar correndo no meio do mar, nas ondas, surfando sem prancha, mas olha que engraçado. Quando Pedro ele teve aquela atitude, ele desceu do barco, o Pedro que desceu do barco não era o Pedro que voltou para o barco. Porque em toda a história, eu só lembro de duas pessoas que andou por cima das águas. A primeira foi Jesus, a segunda foi Pedro. Mesmo que ele tenha afundado, mesmo que ele tenha sucumbido, mesmo que Jesus tenha que ter estendido a mão para socorrer ele foi o único dos 12 que andou por sobre as águas. E isso gerou uma fé tão grande, uma experiência tão grande, uma questão de confiança tão grande em Jesus, que nada abalava Pedro.
Muitas vezes lá na frente aconteceu muitas coisas, ele teve que sair, ele teve que sucumbir, ele quase parou quando Jesus morreu ali, ele pensou em desistir, mas Pedro era aquele que era sanguíneo, aquele que levava para frente. E teve uma hora que ele estava subindo o templo para orar e tinha um aleijado ali pedindo esmola, e ele falou: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, e aquele aleijado começou a andar. Isso é a confiança. Quando a gente vive algo novo de Deus na nossa vida, quando a gente se dispõe a viver, a confiar 100% no que Deus tem para nossas vidas, o algo novo vem e a nossa vida é transformada, impactada. Mesmo que pareça que nós voltamos à estaca zero, nunca mais seremos os mesmos. Sempre seremos maiores, estaremos mais preparados para viver coisas grandes na presença de Deus. Então, fique com essa palavra no seu coração, fique com esse novo de Deus, confie 100%. Confie sem reservas em Deus. Larga 100% o barco para trás. Comece a confiar na palavra e no chamado de Deus para a sua vida, que você vai viver coisas grandes, seja na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua empresa, nos seus negócios, não importa a área da sua vida. Deus tem sempre o melhor para nós. Amém? Para finalizar, eu quero só cantar essa canção aqui com vocês, que ela fala exatamente desse trecho da Bíblia. Ele fala dessa passagem que Pedro anda sobre as águas e ele pede para viver algo novo na presença de Deus. Enquanto eu vou cantar aqui, talvez se você souber a canção, canta também, mas medita na letra. Mas se você não sabe essa canção, não sabe a letra, eu vou falar para você, ore para Deus. Coloque esse seu projeto, esse seu sonho na mão dele e fala: Deus, eu quero viver esse novo. Proporciona uma oportunidade para eu viver esse novo. Amém? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Deus abençoe a sua vida.